agradecimento pela oportunidade que a gente tem. Essa manhã ensolarada nos ajude a elevar ainda mais nossos pensamentos, nossa ligação com o plano espiritual, aproveitando esses momentos e a presença também importante deles, para a gente estudar um pouco mais, refletir um pouco mais e aumentar essa aproximação, né, entre nós, encarnados, os nossos amigos desencarnados. Que a nossa vibração se estenda, principalmente nesses últimos dias tão complicados que nós vivemos no país, com tantas tragédias, que a nossa vibração de amor, de luz, nosso pensamento de carinho, possa chegar até o coração dessas crianças, de todas aqueles que sofreram essa passagem tão abrupta. Que a presença do Mestre esteja entre nós agora, hoje e sempre, graças a Deus. Nosso bate-papo de hoje, eu diria que é um complemento do que a gente fez nas duas últimas vezes, nas nossas duas últimas palestras que até estão no YouTube, né? Eu comecei falando de consciência relacional, que seria aquela sincronicidade das nossas existências, a soma dos nossos egos, né, das nossas personalidades. Então falamos um pouquinho de como administrar e melhorar aquilo. Depois falamos de medicina vibracional, que é essa aproximação entre a medicina, a ciência e a espiritualidade. Alguns médicos começam a entender que nós não somos só corpo físico, nós temos um corpo espiritual. E na medida que a ciência conseguir administrar, olhar, curar o corpo espiritual, a doença não vai chegar no corpo físico. E hoje eu complemento com o lixo mental, que seria essa soma, né, Claudinha, de pensamentos, vibrações, que causam alguns problemas para cada um de nós. Aparentemente essa imagem eu peguei essa semana aí no Facebook e achei interessante. Mente cheia e mente vazia. A gente normalmente diz o contrário. Cabeça vazia, oficina do demônio, do diabo. E aí fala o contrário. Mente vazia, você está concentrado. Mente cheia, você está com falta de concentração. Então, aparentemente, é um contrassenso. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, a primeira pergunta cruel é a seguinte: Parnaso de Além Túmulo. Alguém leu esse livro? Não. Alguém já ouviu falar nesse livro? Já. Já, né? Mas não leu, né? Você leu? Primeiro livro do Chico, exatamente. Parabéns, porque eu tinha na biblioteca do meu pai, nunca me interessei em abrir poema. Que saco! Ler poema. Na época, né? Castro Alves, Augusto dos Anjos e todos os outros poetas, houve uma grande discussão se esse livro é uma verdade ou uma mentira. Como é que pode um camarada escrever um poema? Castro Alves, Augusto dos Anjos. Ficou uma discussão, acho que a maioria de nós não era nascido quando esse livro foi lançado. Até que um especialista, né, um crítico, pôs fim à discussão dizendo: olha, se é verdade ou mentira, pouco me importa, porque se puser no final que essa obra de Castro Alves, faz todo sentido, porque a poesia segue os caminhos. Então a gente normalmente não lê poema, não é muito útil, não me cativa. Por outro lado, alguém leu algum desses livros? Né? Talvez todos. Há 2000 anos, meu Deus, Paulo Estevão, Nosso Lar. Eu brinco que Nosso Lar é um hotel 7 estrelas. Poucos de nós vai ter acesso a ele, né? Muito bem. E por que a gente lê esses livros? E por que a gente não lê poema? E por que a gente lê Nosso Lar? Aparentemente é mais útil, né? Com o Nosso Lar nós ficamos sabendo que Niki vou, Niki fico
no mesmo padrão. Tenho casa, tenho trabalho em nosso lar. Ou colônias assemelhadas. Tenho necessidades fisiológicas. Então, aparentemente, esses livros são muito mais úteis, nos interessam mais do que livro de poesia. Mas o Parnaso, como você bem colocou, foi o primeiro livro de Chico Xavier. Por que a espiritualidade sugeriu que ele escrevesse poemas, sonetos? Não seria um desperdício de mediunidade? Mas Jesus não falou por parábolas, né? Perdão? Jesus falou por parábolas, né? Então, eu não sei se seria realmente um desperdício de mediunidade. Mais um treinamento de quem? Do Chico ou para nós? 30% da produção do Chico, aquela primeira fase, é toda voltada. Então, será que a espiritualidade que nos ajuda, que nos envolve, iria perder tempo? Por que começar uma criatura, né, tão mecânica, tão brilhante, uma mediunidade tão intensa do Chico? Por que, entre aspas, perder tempo com poemas, poesias? Talvez haja alguma ligação nisso. Por outro lado, vou fazer um parênteses e entrar no Alzheimer. Eu acho que todos vocês já vivenciaram, ou conheceram, ou tiveram experiência com Alzheimer. Doença degenerativa, atinge uma região específica do cérebro, que é a memória, que é a área do aprendizado, ataca o hipocampo. Degenerativa, dolorosa, complicada, ela nos traz do presente e nos leva ao passado, porque eu vou perdendo toda a relação mais recente que eu tenho, esqueço o que eu aprendi, não adquiro novas informações, incapaz de adquirir informações novas. A pessoa vai perdendo quem é você, sou casado, aí começa a perder eventualmente a capacidade de se alimentar, usar o garfo, trocar de roupa, a agressividade muitas vezes. E você volta do presente e vai para o passado. Vou me permitir fazer, Rui, parênteses, depois vem colchete. Eu vou fazer um colchete. Eu tive em casa com meu pai e minha mãe situações assemelhadas, mas diferentes. Meu pai, que era um professor de português, brilhante professor, conhecia grego, francês e português. Ele teve 2 AVCs. No primeiro AVC, ele ficou com uma ligeira deficiência no lábio esquerdo e perdeu o comando da mão esquerda. Ele dizia que se eu quero que ela faça alguma coisa, eu tenho que olhar para ela e dar ordem, né? E perdeu o grego e o francês, esqueceu. Mas continuou normal, trabalhando, até que veio um segundo AVC, 59 anos ele morreu muito cedo. Já minha mãe teve Alzheimer. No começo, o médico diz, mas o que a senhora está esquecendo? Eu esqueço que dia é hoje, que horas são. Isso não é nada. Não é nada, é alguma coisa, ficou complicado, né? Salve, querido, bom dia. A tal ponto que era muito comum ela cumprimentar a mesma pessoa várias vezes. Algumas vezes ela se mancava, achava então, mas a coisa foi degringolando. Eu tenho uma passagem em que eu voltava com ela do hospital, ou de uma consulta, ela do lado do carro, na frente, ela toda aflita. Mas o que está acontecendo? Qual é o problema com a senhora? Você precisa me dizer. Precisa dizer o quê? Onde está sua mãe? Aí você, nesse momento, o que você faz? Chora, meu Deus, não sabe nem quem eu sou, quem ela é. Ou você dá risada, né? Meu Deus, olha o que acontece. Então o Alzheimer é complicado.
né? É como se você esquecesse o seu doutorado, voltasse, esquecesse que você fez mestrado, que você fez graduação, que você fez o 2º grau e assim por diante. Esquece que casou, o nome dos filhos, enfim. Todas as coisas ensinadas a você, o Alzheimer vai queimando. Vai queimando. A memória vai desaparecendo. Algumas vezes fico dependente e é uma grande dificuldade. Quem lida, quem tem algum ente com Alzheimer, é complicado. Não só o aspecto emocional, afetivo, como prático mesmo, porque você não aguenta. Eu penso que os familiares também se adoentam. Nossa. Sim, sim. É muito semelhante, talvez, ao que a gente fala com a drogadição. Se você tem algum dependente químico, ele é o dependente e você é o codependente. Você é aquele que não fuma, não cheira, mas você tem os efeitos de toda a doença. O Alzheimer leva muito isso, desestrutura a família de maneira... Trabalho com pessoas assim, Você trabalha? recuperadas de AVC, de Alzheimer, de acidentes. Então, E que terapia é feita? Como é que você... Trabalho material, mas agora eu sou médico, eu estou buscando essa parte espiritual para eu estar trabalhando com esses pacientes em si. Porque eu vejo que só o material não tem problema. Elcio, já estamos trazendo médico para o nosso grupo. Já. Olha só. Então, acho que isso aqui vai te dar uma visão, porque, na verdade, o que a gente vai discutir não é espiritismo. O que nós vamos discutir aqui é fisiologia. É a posição atual da medicina. E aí a gente vai ver que 1900 e Guaraná com rolha, o espiritismo já alertava isso. Hoje a medicina está... Penso que meus companheiros ainda estão muito longe desse entendimento. Então aí é o grande... Então essa é a grande pergunta que a gente faz, né, que você está se fazendo. Alzheimer, como é que acontece? Por que as células param de funcionar? Qual a causa do Alzheimer? Como fazer? Há uma prevenção? É possível haver uma prevenção? Os médicos estudaram, verificaram que não era vírus, não é bactéria, não é nada. Se é um vírus, se é uma bactéria, eu dou um antibiótico, produzo algum remédio. A idade, a pessoa vai ficando velha, então naturalmente o número de pessoas jovens com Alzheimer começou a aumentar. Fato? Então a idade não é fator determinante do Alzheimer. Há uma projeção de que aos 40 anos deveremos ter pessoas com 40 anos de idade, deverá ser no número de 20 milhões de criaturas com Alzheimer. Então, olha o estado crítico, hein? 20 milhões com Alzheimer, 20% da população com depressão. O Augusto Cury disse que talvez 80% vai ter a síndrome do pensamento acelerado. Então, nós estamos aí com uma epidemia de natureza psicossomática complicada. Então, o Alzheimer passou a atingir cada vez mais criaturas de pouca idade. E se eu tiver um Alzheimer aos 40 anos, olha a situação crítica. O tempo que eu vou ficar na dependência. Se a minha idade média hoje do brasileiro está quase 70 anos, o indivíduo vai ficar com Alzheimer no mesmo período que ele ficou vivo. Não é? Olha que loucura. A destruição não é da memória, ele não perde a memória, mas do cérebro. Ou seja, não dá para recuperar o que se perdeu. Né? É como se eu arrancasse, como é que vai regenerar? Então você perdeu os tecidos cerebral aonde a memória está armazenada. Eu tenho uma foto aqui de como fica o cérebro quando, né? Oba, você me mostra, bacana. A gente acrescenta. Então, se essa atrofia é progressiva,
haverá uma série de buracos nessa região. Você está perdendo tecido cerebral. Então você vai criando buracos. A pessoa vai perdendo então todas as suas referências. A droga também faz A isso. droga também faz a mesma coisa, né? Então, não é a nossa preocupação, mas eu fiz parênteses, eu fiz colchete, agora faço uma chave. Será que liberar a droga é uma boa? Deixa eu só clarear aqui. Olha só, ela está mostrando aqui como é que... Passar o celular depois. Como é que fica o cérebro, e nós vamos ver que o estudo, foi feito o estudo de quem tinha Alzheimer e quem não tinha Alzheimer, não é? Muito bem, então uma série de buracos é feito nessa região cerebral. Muitas pesquisas foram feitas buscando qual é a causa. A doença em si é incapacitante, tremendamente dolorosa, imagino, para quem tem e para quem convive com, né? Então, nessas pesquisas em busca da causa, da razão, segundo eu vi, parece que uma das descobertas, dessa descoberta é de brasileiro, sobre a causa do Alzheimer. O cérebro, para nós ainda é um grande mistério. É difícil saber o que está no cérebro. Outro parênteses. Eu reencarno, venho com um corpo novo, um cérebro zero bala, novinho. A minha mente está no corpo espiritual, tá certo? Então, o tecido cerebral possui células altamente especializadas para a gente poder fazer aquilo que nós fazemos, realizamos, pensamos, escrevemos, sonhamos, jogamos. O cérebro é formado por células altamente especializadas. E o que define a morte? Você morre quando o cérebro para, morte cerebral. Então você pode ter um coração batendo, você já morreu. Você pode ter um coração morto, parado, e você está vivo, ok? Então, o que define a morte é o cérebro, a morte cerebral. Cérebro é um mistério, tecido cerebral formado por células altamente especializadas e de tal sorte que de 86 bilhões de neurônios que nós temos, 16 cuida do cérebro. E cuida do cérebro, e eu preciso de uma quantidade de energia brutal para manter o meu cérebro funcionando, os meus neurônios ativos. De tal sorte que 10% da nossa massa consome aí 25% da nossa energia. O cérebro consome 1/4 da nossa energia para estar ativo. Por exemplo, se você tem 70 quilos e gasta 2.000 calorias por dia para se alimentar, 500 delas é somente para alimentar o teu córtex, sem que você faça nenhuma modificação. Tá bom, Antônio? A modificação que eu digo é sem que você faça nenhuma atividade física, simplesmente para estar, ser. Portanto, essa quantidade enorme de energia se torna um tremendo problema. Como administrar isso? Então vamos voltar um pouquinho para a aula de biologia. Como é que a célula funciona? Qualquer trabalho que você execute exige queima de energia. Tudo se transforma, nada se cria. Da onde vem a nossa energia? Nós somos movidos a quê? Hoje em dia, o top de linha é você trocar a sua energia elétrica por... Meus caros, nós somos movidos a energia solar. Nós somos movidos a energia solar. Processo de fotossíntese.
né? Processo físico-químico, seres vivos clorificados, utilizam o dióxido de carbono, a plantinha, né? Todo aquele processo que nós aprendemos em século passado, não é isso? Imagina o seguinte, você vai fazer um churrasco. Se você fizer um churrasco para 2 pessoas, a quantidade de cinza é pouca. Se você fizer um churrasco para 20, 200 pessoas, a quantidade de cinza é muito grande. Então, todas as nossas células, a exemplo do churrasco, queima combustível para poder viver, ok? As nossas células, 16 bilhões, 86 bilhões, 16 no cérebro, estão trabalhando, produzindo, queimando energia. Se eu queimo energia, se eu faço churrasco, se eu queimo carvão, está sobrando cinza. Se eu estou trabalhando, pensando, agindo, estou produzindo cinzas, sujeiras mentais. E aí uma grande coisa, se descobriu sobre a longevidade. Hoje todos vocês, né, já estão vendo, estudando, lendo artigos sobre a longevidade. Estamos vivendo cada vez mais, né? Aos 60 anos, na época do meu avô, brincava-se pé na cova, né? 60 anos, paro, relaxo, espero morrer. Hoje, aos 60, você monta uma casa espiritual, você cria um outro negócio, você faz um doutorado, um pós-doutorado, ou seja, não é mais terceira idade, já estamos na 4ª idade. Longevidade. Então imagine a seguinte situação. Seu neto de 15 anos teve um problema seríssimo nos rins. Perdeu os 2 rins. Está fazendo hemodiálise. Aí a avó dele percebeu-se, é compatível com ele. Então a avó doou um rim para o garoto. Então aos 15 anos, a vovó de 70 doou o rim para o menino. Minha pergunta é, 5 anos depois, 5 anos depois, o menino que estava com 15 está com 20, a vovó que estava com 70 está com 75 anos. Que idade tem o rim que a vovó doou para o neto? 5 anos. Novo? 75? Ou 70 com 15, 85? Que idade tem o rim que a vovó aos 70 doou para o netinho de 15? 5 anos depois. O rim tem 5 anos. 20 anos. 20 anos. A idade do menino. A idade do menino. Experiência com galinha. Quem é agricultor aqui? Quantos anos vive uma galinha? Até você comer. Lá em casa muito pouco, né? Depende da minha fome. Parece que um número médio, a galinha vive 8 anos. Olha que loucura. Um pesquisador pegou uma galinha, o coração da galinha, manteve em condições normais, a galinha morreu aos 8, o coração viveu 27 anos. Aí, o biscoito é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quem matou a galinha? A galinha morreu porque o coração envelheceu ou o contrário? A galinha que envelhece o coração? Dúvida cruel. Então veja, a galinha dura 8 e o coração continua. Uma dúvida do ovo ou a galinha. Ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Então por que tudo isso? Porque a questão do envelhecimento não é o tempo de vida, mas a quantidade de resíduos que a célula acumula. Então, o meu envelhecimento não é porque eu tenho 70, 40, 80 anos. As minhas células vão, resíduos, igual do churrasco, vão acumulando resíduos e eu vou envelhecendo.
Daí a medicina ortomolecular, os antioxidantes, que está muito na moda. Você toma os antioxidantes e você vai regenerando, você vai se poupando. Ou seja, quanto menos resíduos na célula, mais jovem você vai ficar. Diga. Não tem nada a ver com palestra, mas me veio uma dúvida assim. A vida na Terra, ela precisa de oxigênio para viver. E justamente o oxigênio que na Terra. Interessantíssimo. Ainda ontem eu estava em reunião com um amigo, com o JJ, montando, né, um curso que a gente vai dar, e ele disse que a filha dele está na USP, na área de Química, e um coleguinha dela está estudando exatamente isso, o efeito do oxigênio no nosso organismo. O oxigênio é que nos mata. Eu até brinquei, H2O. Ainda bem que são 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio, não é isso? Aí pedi para ele verificar lá na USP, porque nos nossos tratamentos de apometria, eu já percebi, ou alguém me sugeriu, uma médica sugeriu, coloca ozônio. Coloca ozônio, mentaliza, a pessoa está com problema na perna, circulação, está com uma inflamação, está com uma ferida, bota ozônio, ozonoterapia. Não é? É H2O2, né? Então, de novo, quanto menos resíduos nas células você tem, mais jovem você fica. Olha que delícia! Eu poderei viver 200 anos? Maria José, Beth, Elisângela, você vai viver 200 anos com essa carinha de 20 que você tem, não é bom? Mas por que só 200? Bom, porque aí o seu DNA não aguenta. Então, o problema é sujeira, né? Sujeira. Células que queimam mais envelhecem mais. Ok, os neurônios são células que consomem uma grande quantidade de energia. O neurônio não envelhece. Tudo que é seu envelhece, menos o neurônio. Chesdelock, né? Então, células queimam, quanto mais ela queima, mais sujeira ela está produzindo, então eu preciso tirar essa sujeira desses meus neurônios para que a célula viva mais. Vivendo mais, eu começo a longevidade. O que será que isso tem que ver com Alzheimer? E que será que isso tem que ver com poesia? O que será que isso tem que ver com uma palestra de domingo espírita? O cérebro de uma pessoa de 70 anos é o mesmo de uma pessoa de 15? Quem tem cérebro melhor? Meu neto ou eu? A experiência consta muito. A memória de alguém com 15 anos é melhor do que a memória de alguém com 70 anos? Acho que a experiência... Meu amigo Rui, querendo terminar o livro dele, no esplendor dos seus 70 anos... Há um século fazendo o livro, porque ele começou né, em 2000 e pouco. Meu Deus, se eu tivesse 20 anos, esse livro já... Eu com 20 anos escrevi vários livros. Tal. Quem tem melhor memória, 15 anos ou 70 anos? Quem? 70? 15. 70 com 15, 85, divide por 2. Na média, aquela história, né? Eu não como nada, Maria Ângela come um frango inteiro. Na média, estamos ambos bem alimentados. Senhores, o cérebro melhor é de alguém com... A capacidade de aprender de alguém com 70 anos é melhor do que de alguém com 15. Ai, mas aos 40 minha cabeça já não é... Você acha que isso acontece? Isso é psicológico. Em termos bioquímicos, tanto faz. O rendimento de 70 anos é melhor porque você tem mais
Você tem mais vida, experiência. O duro é que a gente tem essa experiência e quer passar por de 15. Não tem paciência que o de 15 tem que levar as porradas da vida que aos 15 anos não tem jeito, né? Então, olha que legal, hein? O meu rim adquire a idade de quem? Para quem foi feito o implante. Eu, aos 70, tenho melhor capacidade de aprendizado do que alguém com 15. Neurologicamente, a capacidade dos neurônios é a mesma, e quanto mais idade você tem, mais ligações você tem, mais rapidamente você processaria. A dúvida é, será que isso é verdade? Porque aos 40 anos, se você tiver essa dúvida, é psicológico, não é fisiológico, não é científico. Alguém me falou assim, você acha que bebida não vicia? Então todo dia, às 6 horas da tarde, sai do emprego, para no bar e toma 2 cervejinhas. 2 cervejinhas, 2 cervejinhas. O que eu quis dizer com isso? Se eu puser na cabeça que a minha cabeça está ruim, que a idade afeta, que fatalmente você é aquilo que você... Estou falando de ciência, não estou falando de espiritualidade ainda. E por que a minha cabeça? Então imagina o seguinte, eu não sou especialista em computador, então você compra um computador the best. Qual é o melhor computador? Sei lá, um que tenha 54 programas. Então a Beth, minha amiga, ganhou uma graninha na loteria, quer presentear o marido com the best computer. 54 programas, o vendedor faz aquela propaganda maravilhosa, ela chega em casa toda contente, abre uma garrafa de vinho, abre o computador e diz para o marido, olha que beleza, esse computador é maravilhoso, 54 programas, na hora que ela liga, demora, fica lento. Claro, ele, engenheiro, tira-lhe uma gozação, você foi enrolada. Te vender um computador, aí você liga para o vendedor, cara, paguei uma senhora nota, o computador não funciona. Minha senhora, a senhora experimentou fechar os 54 programas? Não é assim? O meu celular, se você está com tudo aberto, a bateria não consome? Faz sentido? Então, se o celular tem vários programas abertos, a bateria consome. Você está com 15 anos de idade. Você vai aprender equação do 2º grau. O que tem na sua cabeça com 15 anos de idade? Nada. Não, sexo. Nem rock and roll e nem drogas ainda. Não. Só sexo. 15 anos. Vou aprender equação do 2º grau. Lembra? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada. Muito bem. Aos 40 anos, você acha que precisa voltar a estudar. Você percebeu que se você tiver um curso superior, você melhora a sua capacidade, o seu rendimento no emprego. Então você vai estudar. O que você tem na cabeça aos 40 anos? Então você vai estudar a equação do 2º grau, está fazendo a faculdade à noite. Aí você fica, meu Deus, meu marido está em casa, será que ele está me traindo? A empregada, será que a empregada deixou comida para o gato? Meu Deus, o meu vizinho, incrível, está indo para o 5º casamento. O que é que você tem com o casamento do seu vizinho? Falta o quê? Foco. Aos 15 anos eu não tenho nada na cabeça, eu foco. O sexo até ajuda. Aos 40 eu tenho 54 programas abertos, a minha energia está dispersa. Fernando Pessoa, olha que bonito. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares.
É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Então, por que o neurônio chegou nessa situação de queimar-se, morrer, e na medida em que é na área da memória, eu crio Alzheimer? O neurônio consome uma quantidade absurda de energia. Se uma célula consome uma quantidade de energia, o neurônio consome 1000. Se ele morrer, nós morremos. Então, o que o sistema nosso faz para o neurônio não morrer? Um sistema de coleta de lixo. Internamente temos um sistema de coleta de lixo. O serviço da prefeitura pessoal, né, diariamente passa no nosso corpo, no nosso neurônio, e vai limpando as sujeiras produzidas por toda essa energia que é consumida. Então, as células de sustentação é um sistema de limpeza muito mais eficiente do que qualquer outro. São chamados astrócitos. O quê? É um bom nome pro Astrócitos. cachorro. É um bom nome para o cachorro, isso aí. Astrócitozinho, vem cá. Desempenham funções importantes de sustentação e nutrição dos neurônios. Essa é a definição. O que faz esses astrócitos? Recolher todo o lixo produzido pelos neurônios e escoá-los. Pesquisa do tratamento do Alzheimer. Então, os pesquisadores, alguém morreu com Alzheimer, pegou o cérebro, estudou, está aí a fotografia que você nos mostrou, e o que eles perceberam? Quem tem Alzheimer, os astrócitos são menores. Quanto mais avançada a doença, menos coleta de lixo, mais lixo acumulado. Eles produzem a substância que tem a capacidade de manter vivo os neurônios. Se o neurônio morrer, eu morro. Os astrócitos retiram todo o lixo e quando estão sobrecarregados, o neurônio perde a sua capacidade de mudar. Cada vez que eu faço alguma coisa, que eu estudo alguma coisa, que eu desenvolvo alguma coisa, o meu neurônio muda. Na hora que esse meu neurônio está sujo, morre, e no caso específico da área da memória, eu começo a perder sistematicamente a memória e o Alzheimer vai avançando. Sujeira. Você sabe dizer se isso funciona só para o Alzheimer ou para o processo de déficit cognitivo também é o mesmo processo? Segura um pouquinho, você vai ver. Já já, quando a pessoa tem de repente um AVC e perde a fala, a gente pode melhorar. Dá um tempinho. Só um complemento, aproveitando a dica. O pessoal de Harvard, vocês alunos de Harvard, Universidade de Harvard. eles recomendam que a gente, depois de uma certa idade, aprenda um idioma difícil, um idioma novo. Tem que ser russo, alemão, não vale francês. Isso é uma grande técnica para você prevenir o Alzheimer, em cima do que você está falando. Veja a observação dele, como é que eu aprendo um idioma novo? Não aprender, mas eu não tenho que, digamos assim, perceber a musicalidade, porque eu tenho um sotaque diferente, não tenho? Então guarda essa informação que já já eu complemento, é isso mesmo. Na verdade, assim, você mesmo estava falando assim, a questão do aprendizado com mais idade, enfim, né? Então não adianta querer aprender um idioma novo se você está pensando no seu vizinho, no carro, se você tem todo esse lixo na cabeça. Esse é o problema. Problema para mim fazer. 3, né? 3 erros numa frase só. Então esse é o nosso problema. É por aí que a gente vai. Então, de novo, os astrócitos retiram todo esse lixo. Por que lixo? Porque os neurônios consomem energia, né? 20% da energia do nosso corpo está concentrada no nosso cérebro, para manter esse cérebro
simplesmente para estar, nem para ser, né, para fazer, é só para ficar. E aí produz esse lixo todo. Quando eu não retiro, se esse lixo não diminuir, os astrócitos perdem a sua capacidade de processamento. Capacidade de processamento afeta o neurônio morre, e então o meu problema passa a ser lixo. Não é o excesso de lixo, mas não é o neurônio, são os astrócitos. Então, digamos assim, mal comparando, eu não limpo, desde que não seja churrasqueira elétrica, eu não limpo a cinza, vai acumulando cinza, de repente a cinza passa a minha grade de churrasco e eu não consigo botar a carne, né? Os astrócitos começam, com excesso de lixo, a provocar a não limpeza, a provocar a morte do neurônio. Então, como é que fazer para limpar esse problema? Nós temos os lixos mais fáceis e os lixos mais difíceis, né? Qualquer dona de casa sabe disso. O lixo mais difícil fica para o marido. Leva lá para fora que hoje vai passar o caminhão do lixo. A poeirinha básica elas fazem. Então, neurônios. Lixo mental. Os estudiosos passaram a verificar o que produz o lixo. Quanto mais próximo da função do neurônio, que é processar a informação, menos lixo é produzido. O neurônio existe para que eu trabalhe, produza, faça coisas proativas. A função dele é ativo, criar, me permitir que eu desenvolva, né? Então, se eu estou próximo a gerar informação, se eu estou próximo àquela informação que é útil, que faz parte do meu processo de aprendizado, de vida, o neurônio está legal. Na hora que eu desvio essa atividade, eu começo a produzir lixo. Então, quanto mais eficiente for esse processo, menos lixo eu começo. E quando é que eu produzo mais lixo? E o que tem a ver isso com o aumento do Alzheimer? Então, lixo mental, sujeira, os astrócitos não limpam, acumula sujeira, mata o neurônio na memória afeta, provoca o Alzheimer. Então, a palavra é essa mesmo, preocupação. Quando você fica pré-ocupado, ou seja, você se preocupa antes do fato, que é diferente de ocupação. Exemplo, vou dirigir um automóvel, você saiu de manhã e veio aqui para o Arcas. Você precisa prestar atenção na direção, porque se manda você virar para a esquerda e você virar para a direita, você pode bater o carro, morrer. Presta atenção nos pedais. Se é para brecar, você acelera, você pode bater o carro, morrer. E assim sucessivamente. Então, na hora que eu estou dirigindo o automóvel, eu estou fazendo uma atividade e o neurônio sabe que essa atividade é essencial para a minha sobrevivência. Então, ele está ligado, eu estou fazendo alguma atividade que faz parte do processo de função do neurônio. Então, o lixo produzido é mínimo. Eu estou focado. Mas é muito comum, né? Eu venho de casa para o Arcas, eu nem percebi que do lado esquerdo teve um acidente, o prédio caiu, né? Porque eu venho automático. Sim, você pode vir automático, você conhece aquele caminho, mas você está ligado, o seu cérebro está ligado. Se você bobear, você corre o risco. Então você está focado naquela atividade, que é o trabalho específico do neurônios. Ocupação, então é tudo que você efetivamente está fazendo. E preocupação é quando você ocupa o seu cérebro com alguma coisa inútil. Pensar algo que você não vai fazer. Estou focado, ouvindo uma palestra, me interessando, mas de repente eu fico. Deixei minha casa sozinha. Será que eu fechei a porta? Ih, meu Deus, meu neto está em casa, ele quer ir na piscina. Será que a mãe dele deixou a boia? Ih, sei lá. Você começa a
produzir. Você está na palestra, dá para você fazer alguma coisa com a sua porta que está aberta, você não trancou? Dá para você se desdobrar, materializar 2 salva-vidas e botar no braço do seu neto, porque ele pode ir para a piscina e você está aqui? Por maior espírito, desdobramento que você tenha, por maior capacidade espiritual que você tenha, você não vai materializar, né? Você poderá eventualmente pedir ajuda, algum iluminado chega na sua casa, tá certo? Então você começa devagar, em que você devaga, você não está fazendo o que o neurônio foi programado para fazer. Estou preocupado com a minha saúde. Ótimo, o que você faz com ela? Vai ao médico? Ah, mas é uma tosse simples. Pode ser coração, pode ser sinusite. Meu Deus do céu, estou preocupadíssimo com as crianças abandonadas na rua. Sim. Você pode fazer alguma coisa? Então faça uma campanha. Se é na sua rua, reúna os seus... Agora, só me preocupar com as crianças abandonadas? Meu Deus, Brumadinho. Ok, você pode fazer alguma coisa lá? Não. Então, reza. Então, faça alguma coisa útil. Só ficar preocupado com Brumadinho ou com as crianças que morreram ontem, anteontem, no Rio, não resolve nada. Meu vizinho casou de novo? Sim. E daí? O que você pode fazer? Não, mas a gente fica preocupado. E acabo produzindo lixo mental. Porque isso não é função. O cérebro, o neurônio não foi para você ficar preocupado. Foi para você ficar ocupado. Isso aqui eu acho maravilhoso, Santo Agostinho, a gente devia pôr na porta de casa. As pessoas não são o que parecem, não são o que deveriam ser, as pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são, e não há nada que você possa fazer a respeito. Ele é corintiano, eu sou São Paulino, não há nada que você possa fazer a respeito. Ele é do partido A, partido B, da cor azul, da cor vermelha, do chapéu. Cada um, senão não haveria reencarnação, que é o processo que a gente tem de reaprendizado. Com quem? Com os relacionamentos, que eu devo reativar. Então, Santo Agostinho nos alerta exatamente para isso, para a minha necessidade de mudança. Não adianta, né? Vou na apometria, faço o tratamento, recebo o curativo, reforma íntima. O que é reformar-me intimamente? É reformatar os meus pensamentos. Ah, mas a minha sogra é terrível. Reformatar os meus sentimentos. Ah, mas o que ele me fez eu não vou perdoar jamais. É curar das minhas emoções. A apometria não serve para nada. Eu fui lá, cheguei no sábado ao meio-dia, saí às 4 horas da tarde, um calor que eu não aguentava. Não é isso? Me puseram deitado numa maca, dormi. Tudo igual. Você fez alguma mudança? Te sugeriram evangelho no lar, leitura edificante, passe semanal. Olha, parece que mexeram na sua bexiga, mexeram na região do seu ovário.
a sua coluna foi mexida, por favor, fique 3 dias de repouso. Não é ficar deitado, mas não pega peso, evita comida forte, não beba álcool. Ah não, mas domingo é dia de lavar roupa em casa. Menina, mexeram na sua coluna, não faça esforço. Não, mas domingo é dia. O que acontece? A apometria não serve para nada. Continua a mesma droga. Então, o problema é mudança. E a mudança é de dentro para fora. A gente brinca, né? A apometria é um mero tratamento, funciona, mas é um band-aid. É um curativo, porque você precisa fazer os anticorpos funcionarem. E aí está na sua mudança, né? Você está ocupado com o quê? O que você está fazendo? Qual é o tempo da sua vida que você se realmente ocupa? Onde estou pondo o meu esforço, o meu neurônio, a minha atividade mental? Então, aos 15 anos, o meu neto aprende muito facilmente equação do 2º grau. Aos 15 anos, ou menos até, ele pega o meu controle, o meu celular e faz o programinha. E por que eu não faço? Preguiça. Que saco ter que guardar senha, guardar a rotina de operação. Eu não me foco. Se eu me focar, eu tenho muito maior capacidade de conhecimento do que ele. Porque eu naveguei, vivi, trampei mais, tenho mais experiência. Então, mudança de natureza vibratória. É muito que a gente falou ontem na palestra da medicina. Modificação vibracional. Eu tenho que mudar o meu padrão de vibração. Dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu sempre insisto aqui, como a plateia é rotativa, pensamento tem força, energia. Pensamento tem cor. Pensamento tem cheiro. Cheiro. Eu sempre insisto, Hermance Dufour, 1/3 da vida, né? Leia esse livro. Ela comenta, Hermance Dufour administra no Espaço Hospital Esperança. À noite eles fazem cirurgias em encarnados e desencarnados. Eu, encarnado, desdobrado, eventualmente vou ser tratado lá. E na hora que eles fazem alguma incisão, um corte, eu que estou encarnado, estou com algum problema, ele espiritualmente faz uma incisão, o mau cheiro que sai é brutal. Na hora que eles olham a nossa cabeça, o nosso cérebro, eles vão identificar manchas, cinzas, lixo mental. 1/3 da vida é Hermance Dufour. Mas pode desenvolver um Alzheimer? Como é que estão os seus pensamentos? Em que você está ocupado no seu dia a dia? Como é que você está usando a sua capacidade? É olhar... Só depende de nós. Isso. É aquela brincadeira, se vocês me permitem, uma senhora que chamou a polícia porque o vizinho ficava toda manhã no tomando sol sem roupa. Ué, como é que a senhora sabe? Aí eu subo no muro e olho. Adianta essa senhora fazer a apometria? Depois que ela falou, foi uma fila lá. Formou uma fila. Aí você para e diz, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Ele está me enrolando. Por quê? Porque ele falou primeiro de Chico, poemas. Aí ele falou do Alzheimer. Aí ele disse, biologia, neurônios. E me falaram que no Arcas, aos domingos, tem palestra espírita. Provavelmente alguém está com essa dúvida cruel.
vou pedir retorno do meu bilhete, do meu ingresso, porque propaganda enganosa. Vou falar com a diretoria porque propaganda enganosa. Não se esqueça aqui. Não é? Paciência, mulher, ele só tem 15 anos. Isso é pra mim, gente. Essa é a desvantagem de estar casado há muito tempo. Ele só tem 15 anos. O não tomar banho faz parte. Não é assim? Não, sim. Quantos de nós nessa idade abria o chuveiro, deixava para a mãe ouvir a água cair, molhava a cabeça para dizer que tomou banho e não o fazia? Alguém mais fazia assim? Eu não. De novo, agora, No Mundo Maior. Conhece esse livro? Leia. Eu só peguei 2 capítulos, Casa Mental e a Estranha Enfermidade, Patologia da Alma. Esse livro foi escrito em 1930, quer dizer, produzido, né? André Luiz, Chico. Conta a história, o André Luiz relata a experiência dele sendo treinado no mundo espiritual, quando ele vai olhar uma pessoa encarnada e o mentor dele diz: olha o mental dessa pessoa. Olha só o que estava escrito: auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Esse indivíduo foi classificado como esquizofrênico, neurastenia cérebro-cardíaca. O que André estava dizendo? O cara tinha lixo mental. Lixo na cabeça. Mundo Maior, 1930. Estou descobrindo isso em 2019. Então, será que o mundo espiritual perde tempo? Essa informação já estava disponível. Eu apenas não tinha a capacidade e o conhecimento para interpretá-la. Esse é um livro, um exemplo, tem inúmeros livros. Existem, a gente sabe, né, grupos de colegas seus médicos que se reúnem para estudar obras de André Luiz no campo da medicina, que para nós não médicos é javanês arcaico, né? A gente não vai entender. Mas veja só a profundidade, isso é na época de 30. Então, Alzheimer tem remédio? Tem, se você ocupar da sua vida. Vai te provocar o quê? Melhor saúde física, melhor saúde mental. Nem vou falar da espiritual. Eu tenho obsessor. Eu tenho não. Você é o seu obsessor. Por quê? Eu trago os meus egos anteriores, né? O reflexo das minhas personalidades anteriores. Quem trabalha com apometria faz toda essa limpeza, obrigado. Tira essa ressonância que a gente tem com ligações do passado. Então, Alzheimer, neurônios, pensamentos, lixo mental, é processo físico, é bioquímico. Não estou falando de espiritualidade. Então, saúde física e mental, nem falo da espiritual, lixo mental. Como é que eu vou me prevenir disso? Reforma íntima. Então, dá para reverter? Vou no Livro dos Espíritos. Olha lá a pergunta. Pode o homem, mediante seus esforços, domar as suas tendências negativas? Aí que mora o perigo. Resposta, sim. Onde mora o perigo? Vírgula. Sempre que vem uma vírgula,
Respira fundo porque vem porrada. Mediante esforço muito insignificante, o que vos falta é? Posso modificar, domar as minhas tendências negativas? Sim, para isso você reencarnou. Como? Chico já dizia, né? Desidratando. Trampando, trabalhando, se esforçando ou sofrendo, chorando dor. Então, tudo que André Luiz nos colocou acaba se tornando verdadeiro segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia. Está tudo lá. Então, eu não tenho que ler André Luiz. Eu não tenho que ler Emmanuel. Eu não tenho que ler obras de Chico. Eu tenho que estudá-las. Nada contra romance. Ótimo. E os poemas? E os poemas? Será que isso ajuda outras alternativas, outras doenças? Regeneração cognitiva, será que tem alguma coisa a ver com isso? Por que dos poemas? Por que então Chico e a mediunidade, a espiritualidade, gastou tanto tempo com coisas inúteis? Será que os espíritos que sempre nos auxiliaram com informações e nos auxiliam, sempre pertinentes, será que iam... Tá bom, Chico, dá um enrolation aí até que a gente chegue em 1950 e nada se perde, é tudo planejado, há uma sequência lógica. Então, por que dos poemas do Chico? Os cientistas, na busca de superar limitações físicas, procuraram a reabilitação cognitiva, que é uma das tarefas do pessoal da geriatria, né? Dos seus colegas da geriatria. O que é reabilitação cognitiva? É maior em casos de pessoas que apresentam declínio cognitivo, perdas cognitivas, que afetam o dia a dia. Por exemplo, demência, Alzheimer. Então, de repente, eu consigo recuperar. Só que o nosso cérebro, ele é maravilhoso, porque ele tem um backup. Eu não tenho cérebro, eu tenho dois, né? O hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Olha como aquele que nos criou devia entender alguma coisa do que estava fazendo. Nós é que desandamos tudo. Dois cérebros. Só que nós, naturalmente, aproveitamos, usamos, temos tendência para um deles. Por exemplo, Nelson Gonçalves. Vocês lembram dele? Lembram dele? Deixa eu ver. Você nunca ouviu falar em Nelson Gonçalves. Não é da sua geração. Ele era gago, sabia? Ele não falava corretamente, mas cantava. Por quê? Por quê? Porque a área da fala está no hemisfério, um dos lados, o esquerdo. O canto está no direito, hemisférios diferentes. Então, pessoas que eventualmente tiveram derrame e perderam a capacidade da fala, um lado do hemisfério, será que eu posso usar o outro? Então aí eu vou no Harvard que você colocou. Eu tive um derrame, perdi a fala, será que eu consigo recuperar se o outro lado do hemisfério agir? Então, imitando o sotaque de outra pessoa, eu posso recuperar a fala. O que é imitar o sotaque de outra pessoa? É buscar uma outra, a sonoridade. Ou seja, eu vou dar um bypass no meu cérebro. Você me sacaneou na esquerda? Eu vou fazer você trabalhar na direita. O cérebro fica looping. O cérebro fica, não sei se é direita, não sei se é esquerda, não sei se é fala, não sei se é canto, pimba! Cria uma outra área no cérebro. Então, você falar com um sotaque que não é seu, você vai tentar pegar a musicalidade desse idioma. Você vai usar o outro lado do hemisfério e você pode compensar
os hemisférios. Olha que coisa linda. Funciona para todo mundo. Aí, veja bem, tem a vírgula, né? Nem sempre. Por quê? Porque algumas pessoas integram melhor. Então não é G genérico, mas funciona. Então, melhorando a integração, poderia compensar deficiências de uma área usando a outra. Pode não funcionar para todos, mas é uma tentativa. Então, serve para outras patologias? Sim, serve. Mas como eu posso fazer isso? Usando os dois hemisférios. Então, nós, cada um de nós, função dos nossos estudos, das nossas tendências, como é que é? Eu fiz engenharia, então uso o lado mais... Não. Perdoai, ele é engenheiro, ninguém é perfeito. Eu sou um artista, né? Uso o outro lado. Nós temos essas características. Então, na busca da terapia de recuperação, vamos tentar fazer a diferença entre falar e cantar. Ou seja, poesia. O que é poesia? É fala, texto? Ou é música, musicalidade? O que é poesia? Música ou texto? Meu professor de português, aliás, um texto musical. Meu professor de português, meu pai nunca foi meu professor de português. Mas, lembra de exame oral? Sim. Jamais queira fazer exame oral com o seu pai. Não é conveniente. Eu tinha lá os meus 12 anos. Com 12 anos, o que eu tinha na cabeça é o sexo. E ele queria que eu entendesse oração subordinada, oração coordenativa. Lembra disso? Objeto direto, complemento adverbial. Então, o exame oral. Sala como essa, nós sentadinhos lá, 2 professores aqui, o meu professor e o meu pai. O Cunha e o meu... Não, era o Ciro. O Ciro, no Colégio Liceu Pasteur. Atenção, hein? Pasteur. O Ciro e o meu pai. Aí, eu só me lembro disso. Me chamaram, eu sentei ao lado do meu pai. Eu senti um certo silêncio no ambiente. Eu percebi com o rabo do olho que o meu professor parou, não fez a pergunta para o meu colega e olhou para mim. Aí veio a primeira. O que é isso? Substantivo. 1-0 para mim. E agora? Complemento adverbial. 2-0 para mim. E agora? Ô, seu imbecil, errei. Errei e levei uma grande chacoalhada. É a única coisa que eu tenho na cabeça, né? Então, não faça exame com seu pai, né? Metido a professor, já falei isso aqui, eu fui educar o meu filho em matemática. Meia dúzia é 6, uma dúzia é 12. Entendeu, filho? Entendi. O que é meia dúzia? 12. Não, filhinho, meia dúzia é 6. Uma dúzia é 12. Quanto é meia dúzia? 12. Pá! Filho de um asno, você fala. Filho de um asno. Nunca vou esquecer. Não dá. Não dá. Brincadeiras à parte. Poesia é texto ou é música? Português diz que é texto, mas que tipo de texto? Olha, está meio complicado, mas vamos ler isso aqui, ó. Esse texto está lá do Parnaso, chama-se Morte, autor Abel Gomes. Nós poderíamos talvez ler assim, ó. Silenciosa Madonna da tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas.
monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias, irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. É o enredo para o carnaval. O enredo para o carnaval. É texto ou música? Então, se você lê poema em voz alta, o teu cérebro não consegue identificar se você está cantando ou lendo, se é texto ou é música. E ele cria uma nova área, uma integração entre os hemisférios. E quando você lê poesia, eu coloquei aí Chico, né? Porque a nossa relação aqui é espiritual, mas qualquer texto, qualquer poema, de qualquer autor, você melhora a sua psicosfera, você diminui a quantidade de lixo mental. Alguém pensou nisso? Poema? Isso é coisa de menininha. Eu engano, no bom sentido, o meu cérebro. Não classifico de um lado, não classifico do outro, crio uma terceira área, melhora a minha psicosfera. Então, por que ler poemas? Melhora o desempenho cognitivo, diminui danos cerebrais, melhora a estrutura do cérebro, cura lesões produzidas, melhora a psicosfera espiritual. Isso foi escrito por um poeta, não? Você fez um comentário, a hora que você falou de engenheiro, e aí logo ele falou, não, porque engenheiro é isso, defendeu aquele lado, aí a sua esposa defendeu o outro lado, que é humanas, né? O que eu percebo do dia a dia é que a gente deveria, já que a gente tem uma escolha, que é uma escolha que a gente gosta, que a gente se afiniza, é colocar uma contraparte para a gente trabalhar esse caminho do meio. Então, por exemplo, eu posso ter uma formação de engenharia, mas eu posso tocar. Música, claro. Tem vários que tem. Mas eu posso, de repente, fazer Tem uma queda numérica. Então, eu acho que é isso que a gente deveria, como a gente não é, a gente está, né, está engenheiro, está humanas, acho que a gente deveria refletir sobre trazer esse equilíbrio aí de... Mas como a gente sermos, como nós somos preguiçosos, como nos falta vontade, como é que eu aprendo isso? Reencarnando. Ou não, né? Porque assim, se está todo mundo aqui sentado hoje para te ouvir, eu acho que é uma oportunidade de você repensar ainda nesta vida, perfeito. Né, que dá prazer. Exatamente. Né? Poderia ser prazeroso. Nós estamos precisando de gente para fazer percussão. Tem alguém que toca instrumento. Recebi ontem uma solicitação, da Karine. Karine. Quem tocar algum instrumento, nem que seja caixa de fósforo, venha, né? Porque qual é o objetivo? Olha só, qual é o objetivo da Karine? Mais música no Arcas. Tem a ver com a espiritualidade total, sim, né? A parte espiritual e artística, né? Sim. Aí eu faço de novo um parênteses em função da audiência rotativa. Já falamos aqui, acho que eu até já mostrei, o Emoto, que fazia aquelas fotos da água, do arroz. Todos conhecem? Sim. Então veja, na hora que eu ponho uma garrafa d'água e coloco uma música gostosa, um Bach, um Chopin, e vou fotografar a molécula da água, está cristalina, está bonita, está vibrante. Na hora que eu ponho alguma pauleira, né, algum funk, a molécula fica escura, opaca. Então, olha como a música é importante. E já que nós estamos pré-carnaval, começa a dizer que atrás do trio elétrico, Só não vai quem já morreu. pelo contrário, só vai quem já morreu. Porque se alguém for vidente, o que vai ter de neguinho? Aliás, um dos livros do nosso ídolo, Beth, o Inácio Ferreira,
Ele conta que numa época de carnaval ele desceu para o umbral. Parecia um dia de feriado. Não tinha ninguém naquele umbral. Os bares do plano espiritual fechados. As casas da luz vermelha fechadas. Onde estava a galera? Atrás do trio elétrico. Inácio Ferreira, leia esse livro. Que livro? Qualquer um. Fazer um parênteses aqui para ela. Na verdade, é uma brincadeira, tá? Se você pegar modalidades como engenharia na produção, tem que focar Tem bastante muitas nessa humanas, questão. né? Não, eu conheço um pouquinho, assim, até por amigos, mas é que às vezes a gente tem a dificuldade, a gente intitula, né, eu sou engenheiro, mas estamos com aquele prazer, com aquilo que é uma zona de conforto para nós, mas a gente, até por educação, por vivência, a gente não se permitiu fazer outras coisas. Que Outras seja, experiências. Né? É bacana se aprofundar naquilo que é gostoso, mas é tentar... Não perder a visão do conjunto. Não perder, fazer alguma coisa que a gente não gosta, é estimular essa parte do cérebro que ele está falando, porque a gente vai ter que se desafiar. Então você está respondendo exatamente o que o livro dos Espíritos falou. Dá para reverter? Dá. Basta ter Querer, né? Fazer o esforço. vontade. Ele foi 2, 3 vezes artista e disciplinado, aí falou, vai, bota engenheiro agora. Isso, voto engenheiro. Disciplina. Bota engenheiro, bota médico. Isso. Se disciplinar. Operacional. Vai mudando. Mas não era uma crítica, não, era só pelo fato de... Não, e o que ele fez foi uma gozação. Porque ele sabe que eu também sou engenheiro. Então ele me provocou. Brincadeiras à parte, voltando. Então, na verdade, o que o mundo espiritual nos deu? Um tremendo de um presente. Então, quando você lê em voz alta, além da mensagem, da musicalidade e do texto, você provoca um bem-estar físico, mental e espiritual. E você está diminuindo o lixo mental que você produziu. Então, talvez, meu querido, faça lá em Votuporanga essa experiência. Comece o pessoal a ler poemas. Então, pois não, faça teatro. Faça teatro. Aliás, falar em teatro, por exemplo, algumas escolas de direito tem aula de teatro. Já dei muita aula para advogado. Não é? Entonação, presença, como é que eu respiro pelo diafragma, aquelas coisas que o Elcio conhece muito bem. Né? Olha só, hein? Direito, teatro. Né? Olha só, Voz do Infinito, daquele livro do Parnaso, Augusto dos Anjos. No excêntrico labor das minhas normas, na terra muita vez me consumia, perquirindo nas leis da biologia as expressões orgânicas das formas. O fenômeno apenas, porque o fundo, do número, as eternas rutilâncias, eram partes do todo nas substâncias, desde o estado prodômico do mundo, com o espírito absconso em paroxismos, no rubro incêndio da batalha acesa, via Deus adstrito à natureza, Deus era a lei de eternos transformismos. Pegue o dicionário e comece. Rutilâncias. Rutilância não é nada, mas... Estado prodômico. Fala, Ruizão. Inicial. Isso. Espírito absconso. O espírito iniciando, é o início de tudo, também no sentido do eternos transformismos. Mas enfim, ler poesia significa dar musicalidade. E dar musicalidade, você cria toda essa psicosfera positiva. Bonito, né? Isso é fisiologia, isso é ciência. Então, em vez de você se preocupar com a cadela do vizinho, com a violência da rua, com a corrupção governamental, que você não pode fazer, que você não pode agir, que você não pode atuar, faça coisas que você pode se ocupar. Por exemplo,
Ler mais expandia a consciência. E no caso, ler poemas. Então, volte ao Parnaso de Além Túmulo, primeira obra. E eu parabenizo você, acho que o único herói que leu. Eu me penitencio porque eu vou ter que pegar o livro agora e ler. Em voz alta. A espiritualidade não perdeu tempo. Não enganou a gente. Não nos deu um bypass, não nos enrolou. Tudo tem o seu tempo. Em 1930, 35, década de 30, aquilo apenas foi uma prova da genialidade do Chico. Capacidade de escrever, portanto receber, tantos de distintos poetas. Foi um exercício, né? Que o Emmanuel deu para ele, né? Sim, mas... Para ele desenvolver todo o processo da psicografia. Mas que havia uma finalidade. Toda essa primeira fase dele, 30% da sua obra é voltada para esse sentido. Então não foi só um exercício, claro que para ele foi um exercício, Mas nada se perde. mas nada se perde, tudo se transforma, exatamente. Voltamos à nossa cabeça. Se a minha mente está cheia de vizinho, corrupção, violência, tristeza, não tenho foco. Tem aquela história do Osho, não sei se vocês conhecem, 2 barcos, né? E evidentemente um deles deveria estar numa certa posição e ele está vindo contra o outro. O pessoal desse barco começa a berrar, gritar, xingar o barqueiro, né? Vai bater, bater. Na hora que eles se aproximam, esse pessoal vê que o barco está vazio. Se o barco está vazio, como é que eu vou brigar com alguém? Vou brigar com a madeira? Ou com o remo? Então, o barco está vazio, esvazie. Ele me agrediu. Problema dele, eu não tenho que responder. Ah, mas o time dele não é o meu time. Isso é problema dele, fique com o seu, brinque com o seu, divirta-se no seu, não agrida o outro. Esquece o vizinho, esquece a violência, esquece a corrupção. Foque naquilo que o seu neurônio foi criado para produzir, trabalhar. Ocupação, não preocupação. Aí a gente volta, o que é espiritismo? É uma ciência que trata da natureza e origem e destinação dos espíritos. Ok, e das suas relações com o mundo corporal. Perfeito. Sabemos que o espiritismo é ao mesmo tempo ciência de observação e filosofia. Filosofia, doutrina filosófica, reforma, mudar o meu comportamento. E doutrinação e ciência da observação, isso que a gente acabou de ver aqui. Ciência, cada vez mais nós temos comprovação de que as parábolas de Jesus, observações do Evangelho, notícias de Emmanuel, de André Luiz, têm comprovação científica. Meditação ajuda? Meditação ajuda. O indivíduo que medita, diz a ciência comprovando, desenvolve uma área do cérebro, ativa uma área do cérebro que melhora o seu desempenho. Isso é comprovação científica. Richard, agora me foge o nome dele. Fala. Passe magnético ajuda? Resolve dar um passe em alguém? Tem comprovação científica? Tem. Como? Talvez seja objeto da nossa próxima conversa no mês que vem. Eu pego... como é que a gente pega animaizinhos? Cobaias. Eu pego cobaias, faço incisões idênticas e vejo o que acontece quando eu não dou o passe e quando eu dou o passe. Passe espírita, jorrei, imposição das mãos que a Igreja Católica faz, não interessa o apelido, o reiki, não interessa o apelido, interessa
a energia, a intenção que você tem. Não é? Como a gente diz aqui, eu posso dar um passe em alguém de costas? Posso. Funciona? Funciona. A pessoa não vai gostar porque vai achar que eu não estou fazendo nada. Posso dar um passe sem fazer movimento nenhum? Posso. E por que não faço isso? Porque a pessoa não fica impressionada. Então você faz o gestalt. Ah, eu sou médium, mas antes de trabalhar eu sento na cadeira, dou 3 batidinhas. Precisa? Não. Mas se isso te agrada, se isso te ajuda, faça. Não tem mal nenhum. Agora, a respeito do passe, que é uma situação bastante natural. A pessoa que vai receber o passe, se ela não estiver sintonizada para receber, ela não vai receber na quantidade que ela necessita. Por que o dentista ou o operador de raio-x põe, né, aquela proteção? Para que a irradiação, né? Se eu vou tomar passe e ponho um bloqueio, é aquele negócio. Tome esse remédio que vai fazer bem. Vai nada. Acabou. Acabou. Eu posso triplicar a dose, não vai fazer efeito. Em contrapartida, tome esse placebo. Você tem fé? Tenho. Meus amigos, eu baseei essa palestra na Anete Guimarães. Se você entrar na Anete Guimarães YouTube, tem várias palestras. A Anete é uma brilhante. A Anete, se não me engano, ela é psicóloga, fez acho que até o 3º ano de medicina. Não sei se hoje também fez direito. Exemplo típico. E ela gosta muito de fazer essa analogia. Ciência, espiritualidade. Então ela mostra que aquilo que a espiritualidade nos diz, os alertas, as mensagens, me siga que o meu jugo é leve. Como é que é aquela frase de Jesus? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso tem essa colocação espiritual tem comprovação científica. Na hora que você desenvolve espiritualmente, você cria condições, o teu jugo fica mais leve. Por favor, fique à vontade. Se quiser, eu passo o e-mail para vocês, não há problema nenhum. O e-mail, eu mando esse material para vocês. Anete Guimarães. E, evidentemente, obras do Chico e do André. Fico à disposição. Fugi um pouco, talvez, do que vocês podiam estar esperando. Mas acho que... Eu acho que esse conhecimento fecha muito bem aquilo que a gente começou a colocar. Consciência relacional, eu ter consciência das minhas existências. Medicina vibracional, a modificação que a medicina já está fazendo ao entender que existe um corpo sutil além do corpo físico, coisa que a gente entende, defende. Na faculdade agora eles vão colocar matérias, né? Na faculdade de medicina já tem algumas que colocam esse tipo de matéria. Em Ribeirão? Aqui. Em Niterói tem uma, né? Já começa a pipocar, tá certo? Matéria obrigatória, né? Então, a pessoa que se identificar... Laboratório de saúde quântica. Laboratório de saúde quântica. Ambulatório de saúde quântica, então. Nós temos um programa de treinamento que estamos chamando de Pulsar, modificação vibracional avançada, voltado exatamente para essa área da saúde. Treinamento de um dia onde a gente vai dar algumas técnicas para você, se for médico, se você for dentista, se você for enfermeiro, psicólogo, complementar, e também para curioso, e complementar o tratamento médico que você está fazendo. Então, uma série de técnicas que vão na linha espiritual, embora você não diga para o médico que é espiritual. O nosso palestrante, o Antônio Jaime, aplica isso, que loucura, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Então lá você reúne 200 médicos e eles entendem e aceitam que existe alguma coisa além,
e que eu posso manipular essa energia, essa egrégora, em benefício do meu paciente. Aqui ainda a restrição existe. Bastante. Com relação à proposta que o senhor me falou, seria os cuidadores estarem lendo poemas para os pacientes? Cuidadores? Estarem lendo os poemas para os... Por exemplo. Né? Desenvolver uma atividade teatral, onde a pessoa comece, né? Porque você já imaginou, eu leio um poema, depois de ler o poema eu posso interpretar esse poema, você começa, eu acho que seria uma saída maravilhosa. Fica muito focado na doença, e aí só se fala disso. E aí cria um ambiente que, às vezes, no portão eu já percebo que está pesado. O que é o ovoide? Né? É o samba de uma nota só. Né? Eu fico girando o meu disco naquela vibração. Eu só falo disso. Né? Eu não saio, não expando. Então eu vou me fechando. Aquela brincadeira de ado, né? Cada um fica no seu quadrado, só que esse quadrado é pernicioso, é negativo. Então como é que eu posso expandir? Teatro e música, mas não tenha dúvida. Porque assim, eu consigo compreender um pouco disso, porque infelizmente todo paciente que fica acamado ou já encarna com problemas, desde o gasto financeiro é muito grande, uma nutrição, uma fisioterapia, tudo, e a gente não consegue abranger isso pelo SUS. Infelizmente ainda estamos num caminho muito longe desse ideal. Sim. Então aí a família já se preocupa e eu percebo que esses pacientes, a maioria são de periferia, que tem mais dificuldade financeira ainda e tudo isso. Então fica aquele foco assim, ou eu como ou eu tomo um remédio. Ou eu como, ou eu vou comprar a sonda nova para minha mãe. Então, essa angústia toda gera muito Sofrimento. Sofrimento em cima de sofrimento. Aí tem desentendimento familiar. Tem uma série de situações. Preciso ser bastante forte para estar conseguindo conviver com isso diariamente sem desequilibrar. Leia livros do Inácio Ferreira. Eu leio alguns. Médico como você, não é? E ele Minas, e ele conta as dificuldades na época de encarnado que ele tinha no hospital lá de Uberaba. Eu já li alguns sim, doutor Inácio. Né? Exatamente, eles estavam aqui espiritualmente, fora estava toda aquela galera, né, provocando. Então, criar algum tipo de uma egrégora protetora, você ajudar a criar quando você entra no hospital, fazer uma egrégora de proteção, de luz. Nós temos um grupo de trabalho, todas as quintas-feiras, cada um na sua casa, fazemos um tratamento à distância, especificamente para crianças com câncer, Barreto, Jaú e algumas outras crianças. Eu tenho uma irmã que é voluntária no Hospital da Beneficência Portuguesa. E ela, às terças e quintas, ela vai e nessas crianças ela faz sutilmente, sem agredir, né? Principalmente na UTI, sem agredir, que eu digo, de repente a família. Então ela vai, tem restrição, então ela vai, faz uma mentalização, bota a criança numa bolha azul, um azul mais ou menos dessa cor da blusa dela, bota a criança num azul protetora para até que você se proteja, depois joga uma luz violeta, chama violeta de Saint-Germain, joga uma luz violeta da cabeça aos pés, depois joga amor rosa no meio do peito. Faça isso em todas as crianças e deixa. Ela tem feito isso e tem nos relatado. Então, criança com 1 mês e meio, 2 anos, fez uma primeira cirurgia, está esperando melhorar para fazer uma segunda cirurgia do coração, por exemplo. Existem melhoras. Evidente que tem o karma. Evidente que de repente essa criança... Mas nós não podemos deixar de fazer não pode deixar de... Pelo menos você alivia. Tem que pensar também nos cuidadores, porque às vezes os cuidadores entram num processo tão negativo que ele atrapalha. Então, você
você Também. convidar-nos a se envolver Sim, nesse positivo, muito de bem ver, lembrado. fazer as coisas, você ajuda. Porque ele vai embora e cuida do Agora nós introduzimos uma psicóloga no grupo. Olha. E ela tem Olha. atendimento dos pacientes, dos familiares, Ótimo. dos pacientes não tem como, e dos cuidadores. Não é obrigado, é aberto. Eu não Nós sei o estamos que se trata, introduzindo. mas eu tenho uma cliente que ela faz formação de psicólogos no SUS. Né? Olha que legal. E já está se introduzindo o reiki para os psicólogos. Isso. Eles estão trabalhando com a parte energética. no reiki no sul. Então, no SUS eles vão atender com Algumas reiki, medicinas alternativas, exatamente, acupuntura, assim. mas está sendo formado toda a equipe de trabalho porque eles acreditam no resultado mais potencializado. Sem dúvida. Estamos crescendo. Veja, o exemplo que ela deu é o semelhante ao... Hoje é segundo domingo, né? Vai ter os animais. Então, se dá passe nos animais, entre aspas, é uma desculpa para dar passe no paciente. No dono. Por quem é que desanda o animal? Né? Eu tenho, só para fechar, um exemplo típico, um colega meu na universidade perdeu a mãe, ele é filho único, ficou muito abalado, muito chateado, muito triste, adotou um cachorrinho, pequenininho. O cachorrinho caiu da cama, quebrou a patinha. Depois pegou uma tremenda de uma alergia que ficou uma semana no hospital. O que será isso? Drenou todo o estado mental da casa em que ele estava. Olha o lixo mental dele. Aí eu sugeri, vá no Arcas. Pô, mas eu moro em Santo André, o Arcas é longe. Bom, então, meu caro, Saí de Votuporanga, 600 quilômetros. vou falar isso para ele amanhã. O camarada viajou 600 quilômetros. Especificamente para vir aqui. Puxa, ficamos muito honrados. A Arcas fica muito honrado. Muito obrigado. Mas, senhores, alguma dúvida a mais? Queria só contar mais uma história. Por favor. De uma paciente minha, do programa nosso, é o programa Melhor em Casa, que chama. Que atende esses pacientes mais acamados. É do SUS. Vai em casa. Ela tem esclerose múltipla. Eu já conheci ela sem conseguir falar. E ela, esse vínculo com o cuidador, ela desenvolveu com a cuidadora uma linguagem que ela pisca, mexe o lábio e forma-se frases, palavras e frases. E ela responde, a cuidadora sabe o que ela está falando e escreve, e ela responde todas as nossas perguntas através dessas frases. É uma linguagem dela com a cuidadora. Olha só. Você sabe uma forma fácil de limpada dessas toxinas da cabeça, das ideias? É interessante trabalhar com o som, como eu estava falando, mas com a caixa craniana é uma bola, né? Então, assim, sons guturais e sons secos, A, E, I, O, U e Do, Re, Mi, Fá, Sol. Então, assim, se você emite um desses sons com certos movimentos da cabeça e vai repetindo, depois de um tempo, se a gente fizer aqui, todo mundo esqueceu de todas as preocupações. É interessante, porque cada som atua num espaço da cabeça, do cérebro. E é interessantíssimo, você pode sentir certinho onde que o som está atuando. Então, para limpar a cabeça, o Do, Re, Mi, Fá, Sol, bem feito, com concentração e com movimentos da cabeça, nós todos aqui íamos esquecer todos os nossos problemas. É interessantíssimo e é rápido. É porque isso aí também atua no chakras, tá? Existe uma linha que diz que o som atua no chakra. Tudo é ressonância, né? Tudo é vibração, né? Por que eu estou nesse planeta? É minha vibração, a minha ressonância. Se a pessoa conseguisse decorar os poemas e recitar, eu acho que ia ficar até um pouquinho a mais do que só ler. Não tenha dúvida. O teatro seria maravilhoso. Sim, porque você está provocando ainda mais, claro, bem colocado, é isso mesmo. Ok, gente, muito obrigado, bom domingo, vamos encerrar com uma oração. Então, agradecendo que todos tenhamos uma semana bastante positiva, produtiva, e que a presença de Jesus continue sempre conosco.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo mal, pois vosso é o reino, a glória, a paz e a sabedoria. Namastê. Namastê.